Os games viraram carreira, profissão e cultura. Conheça os youtubers que criam conteúdos de games na internet, possuem mais audiência que canais de TV com bilhões de views e são parte de uma nova geração de celebridades. O jogo nunca foi tão real. Vivo Fibra apresenta Game Changers. Eu ainda sou meio tímido em relação a isso, então eu acho estranho. Eu comecei a fazer vídeo porque eu queria aprender a editar. Ninguém realmente considerava o YouTube um trabalho, não era na época. Eu era bem novinho, eu tinha 14 anos. Fiquei um ano fazendo vídeo sem praticamente ninguém assistir. Eu tinha 100 visualizações, sabe? 100 pessoas no máximo, assim, assistindo. E eu continuei fazendo e com o tempo foi evoluindo, sabe? Eu pensei, pô, se eu fizer alguma coisa parecida com uma série ou uma novela que acaba na melhor parte, a galera vai querer voltar no outro dia pra assistir a continuação. Calma. Ah! Nossa, velho! Tenho série no canal que durou 6 meses. Todos os dias tinha episódio e a galera todo dia queria saber o que queria acontecer. Eu nasci envolvida nesse meio porque meu pai é gamer. Meu pai é nerdzão mesmo. Meu pai teve todas as plataformas, teve todos os jogos. Ele gosta de HQ, ele gosta de filme. Então eu sempre tive tudo isso muito próximo, muito na minha mão. E sempre foi, Mariana, senta aqui, vamos ler o detonado enquanto eu tô jogando, faz isso, faz aquilo. Então, eu sempre tive muito envolvida. America! Tô varrendo os caras, ó, despedaçando. Chegou em Lucifer fácil. O engraçado é que quando eu comecei, eu nem queria aparecer em vídeo. Eu sei, eu não tenho ponto, eu tô enrolado. Pensei, pô, vou escrever as reviews e a gente arranja alguém pra fazer o vídeo, pra apresentar. E aprendi tudo na marra e foi muito legal. Eu descobri uma vocação assim, meio que sem querer. Agora você vai ver que eu sou all about that bass. Ladra. E aí, pessoal, tudo bem? E quem fala é o Edu. Pra mim, tudo começou não fazendo vídeos pro YouTube, mas sim assistindo. Eu era analista de tesouraria numa trader de commodities agrícolas. E aí, conforme o canal foi crescendo, eu percebi que eu poderia depender apenas dele. No início, os meus pais já apoiavam. Óbvio que eu estudava, então eu tinha que gravar escondido de madrugada. Às vezes no meu vídeo saía até, tipo, batida na porta da minha mãe. Ele é um primer de... Entra! Bom? Não é todo pai e toda mãe que aceita o filho parar um dia e falar assim, ó, eu vou fazer vídeo pra internet, é isso aí. A primeira série que eu criei no canal, quem fez o roteiro foi meu pai. Ele fez o narrador, a minha mãe fez a voz feminina. Teve umas 60 visualizações. Já são 60 pessoas que assistiram. Umas 20 devia ser minha, porque eu ficava... E aqui, hoje eu tô com a minha mãe. Oi, tudo bem? Fala oi! Oi! A única coisa que meu pai e minha mãe viravam e falavam era assim, ó, contanto que você pague suas contas, a gente te apoia. E realmente, depois de 3 meses, eu ganhei 100 reais, foi o meu primeiro salário do YouTube. Eu guardei, porque eu não queria usar, sabe? Eu só queria ter esse valor lá pra mim, porque era só um símbolo de um trabalho que eu poderia ter. O Brasil atualmente é o país que mais vende games na América Latina. Quem associa os games a apenas um passatempo, obviamente não tem conhecimento de toda a indústria dos games. O YouTube é minha fonte de renda principal. Eu tenho uma organização eu sei toda a minha programação do mês. Eu tenho 2 editores que trabalham comigo, um designer e um social media. Tem gente que olha e fala, o cara só joga, sabe? Não é bem assim. É um trabalho como outro qualquer, às vezes você não tá muito afim de fazer, mas você tem que fazer. Gosto de comer coxinha. Você é o rodízio, traz tudo. Agora vai, ciência de pizza. Acorda todo dia pensando o que eu posso fazer que vai divertir os outros. Meu Deus, eu sou eu! A flecha volta, é física, é pura estratégia e não foi sem É querer. um trabalho interessante. Quando você é youtuber, você acaba aprendendo de tudo. Foram esses anos que eu mais cresci na minha vida. E olha que eu sou uma pessoa que fazia curso pra caramba, mas quando você tá fazendo na prática é muito diferente. Você começa com roteirização,
produção, iluminação, a gravação em si, a parte de câmera, como você vai enquadrar, o que você quer mostrar, o que você não quer mostrar. Agora eu quero jogar o Sushi Cat. Mariana, você tá se sentindo sozinha? Você quer conversar? Pode falar, fica jogando jogo de gatinho. A gente gosta de jogar futebol, mas a gente gosta de assistir quem joga futebol também. É uma experiência diferente, você torcer e ver uma pessoa que joga bem. Nem todo mundo tem condições de comprar um console, de comprar jogos, então eles muitas vezes optam por assistir. Muita gente também usa os vídeos para poder tirar dúvidas a respeito de um jogo, se vale ou não a pena comprar tal jogo, como passar de certo trecho do game. Não! Hoje em dia a conectividade é muito grande nos jogos. Você tem o multiplayer. Primeiro que antigamente já era grande a conectividade nos jogos. Qual é a criança que não tava sozinha num fliperama na padaria enquanto o pai tava comprando coisa lá jogando e chegava outra criança e queria jogar junto? Qual é a festa de família que não tinha um videogame, que você chegava lá e o seu primo de segundo grau que você não tinha ideia de quem era, e ali naquele primo você descobriu um amigo também? Ganhei! Eu vi, eu tava bem atrás de você ganhando, eu vi. Por que você ri gritando? A risada sempre foi fina. As pessoas acham que eu forço, tá ligado? Mano, se eu fosse escolher uma risada pra forçar, você acha que ia ser tipo uma hiena morrendo, mano? Nunca queria ser uma hiena morrendo. É algo muito inclusivo. Pelo menos pra mim, significou conhecer muita gente. Eu tenho amizades que eu fiz há 8 anos, foi no meu primeiro evento que eu usei meu primeiro cosplay. É você estar no meio de pessoas que não vão te julgar por estar fazendo aquilo, que gostam das mesmas coisas que você e que muitas vezes, pra muita gente, não tem aquilo ali tão próximo, não tem aquilo ali tão aberto. Estamos entrando, tem muita gente hoje. Sempre tem uma pessoa que não te conhece. Sempre vai ter alguém que vai ficar curioso, quem é esse cara? Por que tem pessoas tirando foto com ele? E vai atrás de você e pode gostar de você ou não, mas ajuda muito a expandir a sua imagem. Valeu, Parabéns! Obrigado. Valeu, cara. Foto comigo! Tiro! Obrigado. Seria muita ingratidão não dar um autógrafo, não tirar uma foto com o pessoal. Sati, eu queria saber como que você lida com as críticas, assim, principalmente no começo. Vai ser bem difícil, assim, você não desistiu, você continuou e é uma inspiração pra muita gente. Eu choro. Não, é sério, gente. Eu choro e depois eu engulo e falo assim, não, mas essa é a minha vida e eu vou viver do jeito que eu quero. O recado que eu dou pra quem tá começando é, comece. Faça vídeos do que você gosta. Seja um bom comunicador e isso dá pra aprender. Começar sem pretensão. Porque hoje em dia o pessoal tá entrando no YouTube, meu Deus, vou ficar milionário, meu Deus, vou ficar famosíssimo. Isso atrapalha pra caramba, porque se não acontecer isso no primeiro mês, ele já vai desanimar. Porque aí depois não adianta chorar se aparecer alguém com uma ideia parecida e começar a fazer antes de você e a ideia dar certo. Vai ter sempre alguém mais bonito, sempre alguém mais legal, sempre alguém mais inteligente, mas ninguém vai ser você. Na internet é um lugar estranho. Eu posso simplesmente acabar amanhã quando eu posso ficar 10 vezes maior. Eu nunca vou saber, sabe? É assim que as ideias mais legais surgem, na brincadeira, sabe? Porque se você pensa em algo, pensando em fazer sucesso, já tem um fundinho ali, no fundo não é sincero, sabe? Sim. Então, quando tem um fundo de diversão, de brincadeira, acha que tem uma magia ali que faz funcionar.